Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões e demais afeiçoados pelas nossas atividades. Neste vídeo, iniciaremos a leitura deste magnânimo livreto, O que é Pedagogia?, de autoria do filósofo da educação Paulo Giraldelli Júnior, editorial brasiliense, coleção Primeiros Passos. Esta obra é fundamento de alicerce para a construção da atividade Escola de Campeões Aprendendo a Aprender, uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas. E eu, Rony Ferreira Braga Júnior, sou o instrutor desta atividade, Escola de Campeões, com a graça de Deus e com muita humildade no coração. Vamos lá. Vamos ao macro-objetivo da Escola de Campeões Aprendendo a Aprender. E já introduziremos a leitura deste magnânimo livreto. Estudar dá sentido à vida. Macro-objetivo da Escola de Campeões. A Escola de Campeões, Aprendendo a Aprender, é uma atividade socioeducativa que tem por missão evoluir a capacidade intelectual do jovem socioeducando participante da atividade, proporcionando-lhe, para tal evolução intelectual, maior acessibilidade ao mundo da cultura, a partir de práticas intensivas de leitura, de produção textual e da construção de diálogos para análises e reflexões individuais e reflexões sociais. Reflexões individuais em favor da busca pelo conhecimento de si próprio como sujeito, visualização da própria subjetividade e reflexões sociais para a construção da compreensão do que é o mundo da economia da sociedade. Trata-se da construção de uma subjetividade crítica, que é aquela que se articula harmonicamente com a cidadania participativa, para uma democracia igualmente participativa. A atividade socioeducativa da Escola de Campeões envolve a prática intensiva do leituramento, do escrituramento e da construção de reflexividade para o melhoramento da construção dos diálogos, para que os socioeducandos acessem a uma conversação mais sadia. Importantíssimo. Os nossos objetivos são muito diminutos. Nós só queremos acender aquela fagulha para a explosão da chama no coração do jovem socioeducando, para que ele observe sobre a importância da disciplina para a leitura diária, para a escrita diária e para a construção de diálogos inteligentes. Então, nós queremos apenas plantar a sementinha no coração do jovem para ele não abandonar nunca e jamais os estudos. Que os nossos jovens socioeducandos não abandonem o gosto por estudar. Esse é o nosso objetivo. Vamos lá. As iniciais introdutórias deste belo e maravilhoso livreto, O que é Pedagogia?
de autoria do filósofo da educação Paulo Giraldelli Júnior, editorial brasiliense, coleção Primeiros Passos. Vamos lá. O leitor tem em mãos um verbete crítico a respeito do termo pedagogia. Como todo verbete, este verbete aqui também é apenas um caminho para outras leituras. Este livreto é um encaminhamento para outras leituras. Todavia, é um bom verbete, e como um bom verbete, precisa satisfazer quem o procura, ao menos momentaneamente. E no que este verbete pode satisfazer? Ele deve deixar satisfeito o leitor que quer resposta para o que é pedagogia, de um modo que a cultura ocidental geral não se apresente distanciada da cultura brasileira. Assim, pedagogia aqui é um termo tratado com cuidado especial. O filósofo da educação Paulo Giraldelli Júnior, o assentei em nossa tradição. Faço referência às principais conceituações e tendências, mas concedo privilégio para o modo como temos pensado a reflexão e a prática educacional no Brasil. Atenção, atenção, atenção! O pedagogo é o professor do ler, do escrever e do contar. Ele é o profissional da educação com o maior potencial de intervir na capacidade intelectual da criança, afetando, portanto, todo o futuro cognitivo do aluno sob cuidados da escola. A efetividade das políticas públicas educacionais passa necessariamente pelo fortalecimento da pedagogia. Pedagogia é o encaminhamento escolar. O pedagogo é aquele que dá os encaminhamentos viabilizadores do saber. Pedagogia é a condução e o encaminhamento na trilha do saber. Isso é muito importante. Pedagogia é a condução e o encaminhamento na trilha do saber, pois o pedagogo conduz e encaminha o indivíduo no rumo do saber. A noção de pedagogia, já entrando na leitura do capítulo 1, apenas as iniciais. Em grego antigo, paidos significa criança e agodé indica condução. Aglutinadas e adaptadas ao português, elas nos dão a palavra pedagogia. Na Grécia Antiga, o paidagogo era o condutor da criança. No mundo grego clássico, ele era aquele que guiava a criança ao local de ensino das primeiras letras e ao local da ginástica e dos exercícios físicos. Não raro, o pedagogo era um escravo ou um serviçal. Não necessariamente era um preceptor, alguém responsável pelo ensino propriamente dito. Em geral, não era aquele que de fato ensinava conteúdos, a não ser alguns poucos hábitos ligados aos costumes do local. Mas não importa aqui discutir se o escravo era ou não culto. Não importa aqui discutir se o escravo era
ou não culto. Se era capaz de ensinar algo que estivesse além de determinados saberes mínimos que em nossos dias atribuímos a babás. O que quero ressaltar ao dizer que o pedagogo era apenas um guia para a criança é que ele tinha como função colocá-la no caminho da escola e, metaforicamente, na direção do saber. Hoje, o sentido metafórico é aquele que usamos. O pedagogo não é mais quem serve de pajem da criança, nem é o motorista que leva a criança à escola. Ele é o que lida com os meios intelectuais e técnicos que possibilitam o ensino e a aprendizagem de modo ótimo, de modo eficiente, de modo eficaz e de modo efetivo. Importante demais, o pedagogo é o professor do ler, do escrever e do contar. Ele é o profissional da educação com o maior potencial de intervir na capacidade intelectual da criança, afetando, portanto, todo o futuro cognitivo do aluno sob cuidados da escola. A efetividade das políticas públicas educacionais passa necessariamente pelo fortalecimento da pedagogia. Pedagogia é o encaminhamento escolar. Este vídeo é o vídeo mais importante deste canal, Aprendendo a Aprender, pois ele é um vídeo conceitual às atividades da Escola de Campeões, Aprendendo a Aprender. Atividade que se fundamenta no capítulo 8º deste maravilhoso livro, capítulo cujo título é Didática. Os 5 passos pedagógico-didáticos do professor Paulo Giraldelli Júnior, filósofo da educação. E estamos utilizando esses 5 passos pedagógico-didáticos para a construção da atividade Escola de Campeões, Aprendendo a Aprender. É isso. Nos próximos vídeos continuaremos a leitura deste magnânimo livreto, O que é Pedagogia? Editorial Brasiliense, coleção Primeiros Passos, autoria do filósofo da educação Paulo Giraldelli Júnior. É isso. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Viva a literatura, viva o mundo da cultura, viva a acessibilidade ao mundo da cultura. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus, a quem devemos imitar insistentemente. Amém, amém, amém e amém. É isso. Amém.